Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E a sexta-feira vê ocorrer no país operações, no plural, da Polícia Federal contra os golpistas, mas que inauguram uma nova era no Brasil. Uma era que, infelizmente, a insensatez do eleitorado em 2018 inseriu na realidade brasileira. São as operações Lesa Pátria e Última Patrulha. Qual é a grande novidade dessas operações? É que a Polícia Federal, e não só a Polícia Federal, mas também o FBI norte-americano vai investigar permanentemente, vão investigar permanentemente os bolsonaristas por considerá-los, o bolsonarismo já está sendo considerado no mundo inteiro e aqui no Brasil como um movimento terrorista. E na verdade há razões de sobra, há nos Estados Unidos uma forte tensão com o ressurgimento do neonazismo com muita força a partir do governo de Donald Trump. Há uma suspeita muito forte de ligação de Donald Trump com o neonazismo e isso aconteceu aqui no Brasil. Todos sabem das ligações que foram estabelecidas e até demonstradas em relação ao Bolsonaro, em relação também à ligação dele com o neonazismo, né? Há fatos como o secretário de Cultura dele, que desempenhou uma cena de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, com impressionante similaridade. Na verdade, havia ali um propósito de reproduzir a estética nazista. Ele gravou um vídeo para falar sobre os rumos da cultura, logo no começo do governo Bolsonaro, e ali ele reproduziu aquela propaganda de Goebbels, aquele pronunciamento de Goebbels, anunciando os novos rumos da cultura alemã, e ele fez o mesmo no Brasil. O Bolsonaro andou se encontrando com a neta de Hitler, que é investigada na Alemanha por relações com o neonazismo, e com tudo que aconteceu aqui, os Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos, porque o que acontece lá é que o norte do país é mais progressista e o sul mais reacionário. E na verdade é quase como no Brasil, né? Norte e Nordeste são mais progressistas e o sul e o Sudeste são mais reacionários. E isso acontece muito nos Estados Unidos. Sul e Sudeste são mais reacionários. E no Norte e Nordeste há um progressismo, pelo menos um liberalismo, como chamam os americanos. Lá, por exemplo, nós vimos há 2, 3 dias a projeção de imagens de Trump e Bolsonaro, associando-os a ratos, não é? E há relatos e imagens, inclusive, de apoio explícito, porque nos Estados Unidos a coisa é pior, porque devido a um conceito deturpado de liberdade de expressão, os norte-americanos, eles não proíbem que se fale em nazismo, não proíbem que a pessoa adote esse tipo de postura, e há imagens, inclusive, que eu vou mostrar aqui, de flerte do neonazismo, manifestação do neonazismo explícita no meio da rua contra os democratas, contra o Joe Biden. Diante disso, o Partido Democrata está fazendo pressão
e as notícias, inclusive o atual presidente da República. Aliás, eu quero fazer um reparo aqui, rapidamente, num vídeo, se não me engano, de ontem, não é? Foi um vídeo de ontem em que eu chamei o Lula de ex-presidente. No comecinho do vídeo foi um ato falho, porque durante anos a gente se acostumou a chamar o Lula de ex-presidente, e agora que ele é presidente, às vezes, eu acho que não sou só eu que me confundo, mas, na verdade, isso acontece porque tudo é feito aqui de improviso. Tá? Eu não fico escrevendo roteiro, eu venho aqui e falo para você que está me ouvindo aquilo que eu quero dizer. Então eu peço desculpas e peço uma certa compreensão a algum eventual ato falho, algum eventual equívoco aqui na minha fala, que como a gente faz tudo muito rápido aqui, então fica difícil às vezes de não cometer erro algum, né? Então o presidente Lula ele vai se encontrar com o presidente Biden agora em fevereiro, e na pauta a entrada das forças de inteligência e de investigação norte-americanas, a união dessas forças, não é a entrada, é a união dessas forças para irmos atrás da extrema-direita, ou seja, do neonazismo. Você pode chamar como você quiser. Extrema-direita é neonazismo. Se você quiser chamar de extrema-direita, você pode chamar de extrema-direita ou pode chamar de neonazismo, nazismo, basicamente. Neonazismo, porque é o nazismo que sobreviveu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, tudo, resumindo tudo ao que é, chamando as coisas pelo nome, é nazismo. Não é? Então, extrema-direita, a ideologia de Bolsonaro e de Trump é a ideologia nazista. Não é? E as ligações deles, de Trump e de Bolsonaro, com o nazismo são amplamente conhecidas. E tão conhecidas que está sendo criada a Operação Lesa Pátria, que vai monitorar o Bolsonaro e os bolsonaristas, mais especificamente, porque o Bolsonaro, eu acredito que a possibilidade dele não voltar ao Brasil é muito grande. Mas os bolsonaristas vão ser monitorados permanentemente, vão ser vigiados. E com a oferta de tecnologia e de expertise do Bureau Federal de Investigações dos Estados Unidos, mais conhecido como FBI. Então não é que eles vão invadir aqui o Brasil e fazer investigações eles mesmos, eles vão atuar em consonância, os americanos, com a Polícia Federal. Então FBI e Polícia Federal vão estar juntos para vigiar, veja só, vigiar os bolsonaristas, o bolsonarismo, ou se você preferir, os terroristas, ou se você preferir, a extrema-direita, ou se você quiser chamar as coisas pelo nome, o nazismo no Brasil, que pode, o grande temor é que esse movimento ele se espalhe pela América Latina, porque dentro do território dos norte-americanos eles têm controle. Eles resistiram, nunca mais permitiram um atentado terrorista depois do 11 de setembro dentro do território deles. Eles têm muita tecnologia para isso, mas o medo deles é que nos países da América Latina, que são países com governos mais frágeis, que oscilam entre autoritarismo e democracia, tal, são democracias mais jovens, mais frágeis, eles têm medo que nessas regiões o nazismo prolifere com muita força, porque eles têm técnicas de convencimento que já foram usadas nos anos 1920, 1930, para que os nazistas chegassem ao poder na Alemanha, né, daquela época. Então, é essa a razão pela qual essa operação, com o criativo nome da PF de Lesa Pátria, ela está sendo implantada em caráter permanente. Eu repito, não vai parar, muito provavelmente vai durar anos. Os bolsonaristas vão ser vigiados por anos e as prisões por atitudes, ações neonazistas vão continuar. Infelizmente, a insensatez que colocou o Bolsonaro no poder
trouxe essa chaga para o Brasil. Então eu quero passar aqui alguns vídeos e algumas matérias. Eu quero começar, minha amiga, meu amigo, por vídeos que corroboram tudo isso que eu estou dizendo aqui. Vamos lá. Você vê aí as projeções nos Estados Unidos, muitos prédios, é o Alan dos Santos, Bolsonaro, Trump, não é? Trump e Bolsonaro, chamados de ratos, vestindo aqueles chapeuzinhos da Disney de Mickey Mouse. Né? Então isso foi muito veiculado lá nos Estados Unidos. A família família criminosa, né? Crime familiar, então, e perdedores, né? O Trump e o Bolsonaro. E realmente isso mostra como cadeia para Bolsonaro, isso é feito por americanos, não é feito por brasileiros, não. Então, realmente é uma revelação, uma demonstração da preocupação dos Estados Unidos com o bolsonarismo, que é um movimento muito sério. Aqui você vê uma manifestação neonazista em plenos Estados Unidos, no meio da rua, à luz do dia, e isso é feito lá porque não é proibido defender essa ideologia nefasta, o que eu acho um erro, porque é uma ideologia criminosa. É a mesma coisa que você sair na rua e defender a pedofilia, defender o assassinato, defender o roubo, defender a tortura. Quer dizer, essa liberdade de expressão é a que os bolsonaristas alegam para dizer as atrocidades que eles dizem, porque eles se espelham nessa postura liberticida dos Estados Unidos, não é? De permitir que uma coisa como essa ocorra à luz do dia. Aqui no Brasil há leis que impedem que se faça isso, e inclusive pode dar até cadeia, e deveria ser assim nos Estados Unidos, e é uma manifestação em apoio a Donald Trump, escancarada, e isso que é o mais impressionante, não é? E aqui você vê a Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, que já prendeu hoje 4 e procura mais 4, que ela é feita concomitantemente com a Operação Última Patrulha. Essa Operação Última Patrulha, ela também está sendo feita concomitantemente. Agentes federais executam mandados de prisão no Distrito Federal, em Minas, São Paulo, Rio e Mato Grosso do Sul, além de buscas em 16 endereços e nova ofensiva decretada pelo Supremo. E em simultâneo, na PF, no Paraná, a Operação Última Patrulha contra os organizadores de caravanas rumo a Brasília está sendo levada a cabo, e é essa operação que eu já disse aqui para você, meu amigo, minha amiga. Essa operação, como eu já disse para você, segundo a Polícia Federal, a Operação Lesa Pátria é permanente. A corporação abriu um canal para identificar pessoas ligadas à ofensiva violenta do dia 8, e as informações podem ser encaminhadas para o e-mail denúncia8janeiro@pf.gov.br. E anote esse e-mail pelo seguinte: essa operação ela vai durar, não vai ter fim, e vai contar com o apoio norte-americano, que vai ser tratado por Lula com Joe Biden nos Estados Unidos, na viagem que o atual presidente da República do Brasil vai fazer agora em fevereiro àquele país. E, ao mesmo tempo, os deputados americanos querem que o FBI investigue o ataque em Brasília, que eles acham que foi planejado nos Estados Unidos. Mais de 40 deputados americanos do Partido Democrata enviaram a carta ao presidente americano, Joe Biden, e o Biden vai querer tratar com o Lula disso, como o Lula vê. Já foi até anunciado fartamente, não é, que o Biden e o Lula vão conversar prioritariamente sobre o terrorismo no Brasil e sobre como os Estados Unidos e o FBI, mais especificamente, pode ajudar. E as invasões de Brasília são consideradas atos terroristas pelo STF,
Por quê? Na decisão que determinou o afastamento do governador do DF e a prisão dos envolvidos na evasão dos três poderes, Alexandre de Moraes cita as instituições bolsonaristas como atos terroristas. O uso do termo não é apenas força de expressão. Desde 2016 existe no Brasil uma lei específica para o terrorismo que os bolsonaristas infringiram. Então eles são chamados de terroristas com base numa lei contra o terrorismo. E quando o Lula denuncia discurso universal usado pela extrema-direita no mundo, como todos sabemos, o Lula tem fortes ligações com os países desenvolvidos, com a União Europeia, e agora também estabeleceu uma forte relação com os Estados Unidos. E essas partes do mundo, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, veem a extrema-direita como uma ameaça que está agindo ao mesmo tempo no planeta inteiro. Chega a ser assustador, né? E, por fim, o Facebook, inclusive, retirou anúncio de campanha de Trump por conter simbologia nazista. O Trump usava esse símbolo, que tem ligação com o nazismo, na campanha eleitoral dele. Você entende? Então, isso foi em 2020. Quer dizer, é algo, a questão do nazismo no Brasil e no mundo, é algo que está sendo combatido. Note o que é essa ideologia e o que é a extrema-direita. A Alemanha nazista acabou em 1945. Nós estamos em 2022, não é? Então são 55 anos mais 22, são 77 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da derrota do nazismo, e essa ideologia já sobrevive há quase um século. Veja o risco que representa para o nosso país. Por hoje é só, então, minha amiga e meu amigo. Eu quero desejar um bom fim de semana para todos e a gente vai estar aqui full time com vocês, como sempre. Um abraço para todo mundo.